Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje já tô no segundo dia de academia, tô fazendo direitinho. Hoje já vai dar uns 120 minutos de atividade física semanal. Tô bem longe dos 300 semanais, mas tô correndo atrás. Essa semana foi tumultuada, tá? Essa semana foi tumultuada. Eu não consegui fazer arte marcial essa semana. E aí isso comprometeu, né, os meus minutos de atividade física semanais e comprometeu tudo, né, meu emocional. O dia que eu não vou pra arte marcial, semana que eu não vou pra arte marcial, que é raro, tá? Porque se chove, eu não tenho como ir. Eu vou a pé. Choveu, eu não consegui ir. Ah, é isso. A chuva me atrapalha, tá? Chegar lá no dojo, tá? No espaço. Então, quando chove, eu não consigo ir pra arte marcial. E aí complica, tá? E aí me complica, tá? O emocional, eu fico desanimada. Eu percebo a diferença, assim, né? Quando eu fico sem arte marcial, nossa, a diferença é impressionante, tá? A disposição, né? Desânimo. Você fica meio assim, sabe? Deprê. Eu não sei, é muito estranho, tá? Pra mim, ficar sem arte marcial é uma coisa... É muito difícil, tá? É muito... assim, vai indo direto no meu emocional, assim, sabe? Eu percebo, eu tô, assim, meio down, entendeu? Assim, não down, mas assim, eu não tô tão animadona quando eu fico, né? Quando eu vou na arte marcial. Mas semana que vem eu vou repor, né? Eu tenho que repor 2 aulas duplas. Seja o que Deus quiser aguentar, mas eu vou repor, né? Essa aula que eu não fiz. Tá? É bom no lugar que eu tô treinando, né? Porque você tem várias opções de dias e horários e você vai quando pode. É muito legal, muito bom, sabe? Assim. Bom, gente, eu vim aqui pra bicicleta ergométrica. Tô enjoada da esteira, dei um tempo na esteira, tô dando um tempo na esteira e tô canalizando aqui, tá? Na bicicleta ergométrica, que também é muito bom, tá? Pra saúde, as pernas, é só que ela movimenta as partes baixas, tá? Assim, da perna e tal, melhora o condicionamento, perde peso, melhora tudo, tá? A esteira, a bicicleta ergométrica, ela é bem legal. Eu tô há 27 minutos aqui, quase 28. Aqui eu fico 60 minutos e eu ponho um peso, tá? No final eu aumento um pouquinho o peso, tá? Eu tô pondo carga, não é muito, mas eu tô colocando uma carga, né, na bicicleta, depois eu dou uma aumentadinha, tá? Bom, aqui, gente, é aquele momento que eu falo, né, das minhas coisas, da minha vida e tal, falo da arte marcial, falo da minha profissão do jornalismo, como é difícil, né, é uma profissão muito difícil, e eu fiz a minha caminhada independente, né, como autônoma sempre a vida inteira, então... É muito difícil sobreviver nessa profissão, muito difícil mesmo, tá? E ela tá vivendo uma crise, aliás, como a maioria das profissões. Mas o jornalismo está vivendo uma crise, já há um tempo isso, tá? E agora eu falei, né, que eu tô atrás de patrocínio para os meus projetos, pro meu portal, principalmente para esse portal, né, o Universo Cooperativo e a Mulher Cooperativa, são 2 portais, tá? Então... tô na batalha. É difícil, tá? É difícil, e eu acho que principalmente você chegar na pessoa certa, tá? Porque na empresa você manda o projeto para comunicação. Comunicação, gente. O pessoal da comunicação vai querer fazer meu projeto, né? Esse que é o problema. Mas não tem jeito, tá? E isso me incomoda bastante, né? Eu tenho muito receio, mas você tem que arriscar. Você tem que botar na mão da vida, do destino. E tem que encontrar alguém que tem empatia por você e pelo seu projeto, é isso. Tem que chegar na mão certa, tá? Assim, nas pessoas legais, sabe? Assim, é isso. É um longo caminho, tá? É muito não, eu já tive vários nãos, tá? E meu projeto é bom. Eu tenho certeza que meu projeto é bom e ele pode melhorar se eu tiver recursos. Se eu tiver recurso, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo fazer esse projeto de uma maneira muito mais tranquila.
Porque é difícil você fazer um projeto seu e ficar tendo que trabalhar para outras pessoas. É muito cansativo, não dá. O ideal é seu projeto ser sustentável, né? Você ganhar com o seu projeto, porque aí você dedica a sua energia só a ele, né? Então, tomara que dê certo. Eu tô sem ganhar nada, absolutamente nada, tá? Mas vai dar certo, vai virar, a gente vai virar. A gente tem que pensar que a gente vai virar, tá? Por isso que eu tô falando, a gente tá meio sempre em busca na vida, né? Por isso que eu achei estranho o professor, né? O meu ex-professor de Wing Chun falar que ia parar de dar aula ia fechar o dojo. Eu acho que ele não fechou, tá? Mas não sei, enfim. Falar que ia fechar porque ele tá perdido. Gente, a gente tá sempre na busca, né? A busca é eterna. Enquanto você tiver vida, você vai estar na busca. E isso é importante você estar na busca, tá? A hora que você parar de buscar é que fica estranho. A motivação da vida é a busca, né? É a busca. Então eu vou falando no pessoal do Enshu e no dojo em que eu estive, né? Falando, né? Eu tive alguns estresses, tá? Eu não tô mais lá, tá? Foi bom. Mas eu tive alguns estresses lá. A arte no Enshu é maravilhosa, tá? Mas como eu disse, os homens que praticam artes marciais são homens bem difíceis. É bem difícil você lidar com os homens. Não é só das artes marciais, né? Acho que lidar com o homem hoje em dia sempre foi difícil, mas acho que ficou pior. Eu tô no front com eles, né? Dia e dia, né? Porque quando você tá treinando com o homem, você tá convivendo com ele como ele é. Você vai ver esse homem sem máscaras, tá? Sem máscaras, exatamente como ele é, né? E vão cair as máscaras, tá? Então, eu convivo com um homem nas artes marciais, assim, é um convívio muito autêntico, tá? É o homem autêntico, como ele é, os homens, né? E o homem é difícil, muito difícil você lidar com ele, tá? E você vai percebendo isso, né, na arte marcial. Quando você tá namorando com ele e tal, você não percebe, porque ele tá fazendo um gênero pra você, pra te conquistar. Então ele vai mostrar o melhor lado dele. Mas não é ele aquele lá, não é ele, tá? A mulher tem que entender isso. Eu fui entendendo isso na arte marcial e na vida. E fui entrando em embate com eles, né? Sempre foi um relacionamento muito difícil, mas que me fortaleceu, tá? É isso. Então, no Enshu, tiveram momentos bem tensos, justamente porque eu tenho já, né? Eu já tenho uma caminhada na arte marcial, eu tenho uma maturidade marcial. Isso faz uma diferença, né? Quando você tá em dojos de artes marciais. O homem, geralmente, os homens, eles não sabem se comportar, tá? Quando tem uma mulher no dojo, eles querem aparecer. Eles são muito inseguros, né? Tem um problema muito grande de autoafirmação. O homem tem, os homens têm. Eles são bem inseguros e eles são bem narcisistas e egocêntricos e vaidosos. Então, eles querem aparecer quando tem uma mulher no dojo. Então, eu me lembro que um momento, né, no Enshu, que eu tava treinando luta, né? Porque no Enshu você tem o treino dos katas, né? Digamos katas, que é outro nome na arte marcial chinesa, mas no japonês é kata. Depois você tem as aplicações e você tem a luta, né? A gente tinha um momento da luta. E eu me lembro que e você vai mudando, né? Você treina com um, depois você treina com outro, né? Eu me lembro que eu cheguei num cara grandão, já estava um tempo no Enshu, e ele praticava outra arte marcial, se não me engano, uma japonesa. Não sei se era o Kendo, não sei qual arte que ele praticava. E era um cara bem difícil, bem machista, né? E aí eu fui treinar com ele ficava me travando, ele não deixava eu aplicar a técnica, e ele já é mais graduado, né? Bem mais graduado que eu. Então, primeiro que ele ficava medindo força comigo, ele não estava treinando as aplicações das técnicas e a defesa das técnicas, né? E segundo, ele não deixava eu aplicar as técnicas, sendo que eu sou menos graduada que ele, né? E qual que seria o certo, né? Ele permitia que eu aplique as técnicas.
Sobretudo porque eu sou menos graduada que ele, né? Então ele tem que colaborar. Treino tem que ser colaborativo, não é... O treino de arte marcial, gente, não é competição. É colaboração, tá? Porque é assim que a gente evolui numa arte marcial. É a gente aplicando e deixando o outro aplicar. E a gente defendendo, né? E esse cara grandão, ele começou a me travar. Aí eu tive um estouro com ele, tá? Porque como eu tenho já uma maturidade, ele deveria ter, porque ele já pratica outra arte marcial há muito tempo, é um cara super problemático. Uma vez eu fui pedir pra ele me dar umas dicas, né, de como é que eu colocava o cordão, né, a faixa. Ele falou, fala com o sensei. É bem da arte marcial japonesa isso, né, essa submissão. A pessoa, o praticante não fala, ele não consegue falar, ele fala pra falar com o sensei. E então eu falei, cara, eu até lembrei do Aikido. Eu falei, cara, se eu quisesse perguntar pro sensei, eu teria ido perguntar, eu tô perguntando pra ele. É ele que tem que responder. Se ele não quer responder, tudo bem, eu nunca mais pergunto nada pra ele, né? Porque se eu quisesse perguntar pro sensei, eu não precisava ter ido perguntar pra ele, né? Então, assim, você vai encontrar uns homens, assim, muito limitados na arte marcial, né? Quando ele falou assim, fala com o sensei, eu lembrei do pessoal do Aikido. Eu falei, cara, ele só pode vir mesmo da arte marcial japonesa mesmo, né? Porque, cara, se você tá perguntando pra um colega seu... Você quer saber dele, não é do sensei. Se você quiser saber do sensei, você vai lá e pergunta direto para ele, né? Então, eu acho um absurdo, né? Você perguntar uma coisa para um colega de treino e ele falar isso. É ridículo. É fora, né? Mas eu já ouvi inúmeras vezes isso, né? De colegas de treinos, tá? Aí esse cara grandão, né? Aí eu na hora eu parei, falei, cara, eu preciso aplicar. Eu tô aqui pra treinar, eu não tô aqui pra ficar medindo força com você. Você é mais graduado que eu. Na arte marcial, deu uma maior lição de moral nele, né? Falei, na arte marcial tem regras, você não sabia disso? Aí, ficou aquele estresse, né? Aquele clima. O professor tava perto, olhando. Aí o professor falou, Priscila, o que que tá acontecendo? Aí eu peguei e virei pro professor e falei, professor, é o seguinte, na arte marcial tem regras. Quando você está treinando com uma pessoa mais graduada, como é o meu caso aqui, eu sou menos graduada que ele tem que deixar eu aplicar a técnica. E ele tem que defender a técnica, não ficar me travando como ele está fazendo. Isso aqui não é treino. Isso aqui é medir força. Se ele quer fazer isso, eu não estou afim de fazer isso. Eu quero treinar. Aí o professor ficou olhando para mim, para ele, falou, Aí ele pegou... Aí eu voltei, né? Ele, não sei o que, não lembro mais o que o professor falou, mas o professor me ouviu, tá? Esse professor super machista, tá? Super machista. Esse eu já até contei algumas coisas. Eu não me dava bem com esse professor, tá? Mas ele me ouviu. Eu achei isso positivo. Falei, bom, ele tá pelo menos tentando me ouvir, né? Ele me ouviu. Aí eu fui treinar com outra pessoa, aí eu consegui treinar, tá? E esse cara ficou com raiva de mim. Por quê? Porque parece que o professor chamou a atenção dele depois. Porque eu achei interessante, depois na outra aula, o professor falou isso tudo na frente das pessoas, falou, gente, é o seguinte, aqui tem que deixar o colega aplicar a técnica. Tudo que eu falei pro professor, que eu reclamei, né, o professor falou depois, na outra aula. Eu achei isso positivo, sabe, eu acho legal quando você reclama de alguma coisa com o professor, e o professor entende, absorve isso e leva pro grupo, né, corrige, né, as posturas erradas das pessoas do grupo, né? Então você vai encontrar assim muito homem problemático. E esse cara, ele é problemático, né? Bem problemático, ele tem filhos, inclusive ele tem filhos, só homem. Devem ser bem machistas os filhos que ele tem. A mulher deve ser bem submissa a ele. Então ele é um homem bem problemático, porque o homem, quando ele é problemático, ele leva pro treino isso. É aquele homem que fica travando, que não deixa você aplicar, que fica te testando. Esse homem, ele é problemático, mas ele não é problemático no treino, ele é problemático na vida. Geralmente ele é bem machista, né? Os homens que fica te travando, não deixa você aplicar, ele é ultra machista, ele é um homem que tem problema, né? Ele acha que travando a mulher, ele vai criar problemas para a mulher. E ele cria, é um homem que cria problema para as mulheres, tá? No dia a dia. Ele deve ser um cara complicado com a esposa, com a namorada, com as mulheres, com as funcionárias, se ele tiver empresa, né? É um homem que é complicado na vida.
com as pessoas. Ele não é complicado ali só com você. Ele tem a psique complicada. Então, quando você estiver treinando, você mulher estiver treinando com um homem que fica te travando, medindo força com você, te testando, entenda, esse homem tem problemas. Ele tem problemas, né? E são problemas psicológicos dele. Não é com você, não é pessoal. Ele tem problemas com as mulheres, né? E ele leva isso pro treino. Então, nesse dia eu parei sim, eu paro. Eu tenho uma maturidade marcial para entender o que é certo e o que é errado nas artes marciais. Eu já tenho isso, porque eu tenho uma trajetória na arte marcial. Então, quando eu vejo o comportamento de um homem errado num treino comigo, eu chamo a atenção dele, independente da graduação que ele tiver. Eu chamo a atenção, tá? Porque eu acho que faz parte do aprendizado. E dá estresse. Eu sou uma pessoa, assim, muito exigente, né? Como eu já tenho uma trajetória na arte marcial, eu sei o que é o que, eu estudo, eu tenho, né, uma postura ética, Então, eu sou uma pessoa muito exigente em dojos, nas artes marciais. E com as pessoas que treinam comigo, eu sou bem exigente, né? E eu falo, o que eu penso, eu falo. Isso dá muito estresse para os homens, porque eles estão acostumados a fazer o erro e serem acobertados pelo professor pelo erro, né? Mas eu falo sim, com certeza. Bom, gente, eu tô aqui há 41 minutos, quase 42, aumentei a carga, tá? Aumentei a carga, agora eu tô um pouquinho mais lenta na pedalada. Já andei 8 km e 46 metros. Até mais, gente. Tchau, tchau.